Sejam todos bem-vindos para essa live de sexta-feira, aonde hoje falaremos sobre se é certo ou errado deixar o filho dormir no seu quarto. Essas lives de sexta-feira, para mim, vão ser muito importantes. Primeiro, porque é o horário que me sobrou disponível na minha agenda, porque é o dia que não tem missa pela manhã, é o dia que eu consigo estar aqui com vocês, conversando, trazendo assuntos pertinentes para a gente conversar de uma forma mais profunda, porque eu entendo que através de uma live vocês conseguem não receber somente um stories ou um conteúdo de feed. Na live a gente consegue se aprofundar, na live eu consigo te dar um contexto e, de fato, como se fosse uma aula mesmo, para a gente melhorar alguns pontos na nossa família. Então, todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã de Brasília, eu estarei sempre aqui, presente com vocês, trazendo um tema pertinente. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu sei que tem muita gente acordando esse horário, tem muita gente indo para o trabalho esse horário. Então foi um horário que a gente identificou assim, que é um horário que dá pra organizar a agenda e receber um pouco desse conteúdo. E o tema de hoje é fazer os filhos dormirem no quarto dele. E olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Parece que quando eu resolvo falar sobre filhos no quarto, parece que a Olga escuta e ela quer falar assim: ah, é, pai? Você está querendo ensinar as pessoas? Então eu vou testar você. Essa noite, gente, eu tô aqui pela força do ódio. Porque pensa numa menina que deu show essa noite. Ela tá numa fase onde os dentes dela superior ali estão nascendo. Então, assim, tá sendo um desafio muito grande, né? Essa noite foi muito grande porque eu precisei ficar mais de meia hora lá junto com ela, sem tirar ela do berço, né? Então, assim, eu vou contar o que eu fiz durante essa noite e isso já vai mostrar e já trazer uma dica de como já iniciar a independência do sono do seu filho. Como todos já sabem, é uma dor muito grande de muitos pais, o sono da criança, né? Uma criança, quando ela nasce, ela não é orientada, ela não tem uma bússola que ela consegue aprender sozinha a dormir, né? Então, assim, do mesmo jeito que você coloca o seu filho na escola, o sono é a mesma coisa, ele precisa ser educado, né? Então, existem fases para começar a criar esse bom hábito. E dormir bem é um bom hábito. Uma criança que dorme bem tende a... Eu sempre falo assim, nós só somos produtivos porque nós conseguimos dormir. Então é importantíssimo descansar para aprender durante o dia. Então todo o desenvolvimento que o seu filho vai ter durante o dia é associado à noite de sono que ele teve. Então por isso que eu entendo que o sono é um dos principais hábitos que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. E por isso que precisa de muita dedicação. Dedicação de você, pai e mãe. Por quê? Já foi comprovado que o nosso autocontrole é como se fosse uma bateria de celular. A gente tem ali e ele é finito. E por que eu tô falando sobre o autocontrole? Porque geralmente à noite é o momento onde você vai ter que recarregar aquele autocontrole. Mas como você já chegou com o seu autocontrole de pai e mãe cansado à noite, o que você vai fazer? É muito mais fácil você tomar uma decisão em fazer o que é mais gostoso e mais prazeroso para você, que é ou colocar o seu filho dormir com você, ou deixar o seu filho acordado até ele sentir sono sozinho e aí pegar no sono. Você não quer se desgastar mais ainda durante aquele pequeno período à noite para poder ensinar o seu filho a dormir no horário certo ou ter ali um desgaste para fazer ele dormir no quarto dele. Então, gente, percebam o quanto é importante a gente despertar para esse tema, porque o hábito do sono, ele está relacionado a todos os outros hábitos. Uma criança que dorme bem, consequentemente, é uma criança que vai estudar melhor, é uma criança que vai aprender melhor, é uma criança que vai se desenvolver melhor. Então vejam,
o quanto esse hábito ele precisa ser cuidado. E ele só vai ser cuidado se você, pai e mãe, acordar para isso. Infelizmente, gente, assim, a maioria, assim, não vou relativizar também, mas assim, muitas mães e muitos pais, eles realmente reclamam, nossa, é muito difícil, o meu filho não dorme direito, o meu filho, enfim, e aí existem várias dores, o meu filho acorda várias vezes à noite, o meu filho acorda e vai pro meu quarto, ou meu filho só dorme se eu estiver junto com ele ali durante a noite. Então vejam, o quanto de dores que esses filhos eles causam nos pais. Mas por quê? Tudo isso só é causado porque o pai escolheu passar por esse processo. Eu vou contar um pouco sobre como foi aqui em casa, sobre como foi aqui na nossa casa e o quanto a gente evoluiu falando sobre esse tema. Se a gente for olhar assim para a nossa vida com o primeiro filho, de fato a gente errou muito. Por quê? O Miguel, quando ele chorava à noite, por exemplo, o que a gente fazia? Por estar cansado, ou estar sonolento, ou estar ali naquele sono já mais profundo e o filho chorando, você acorda, você precisa fazer o quê? Ir lá pegar o filho. O que a gente fazia? Colocava ele no meio de nós. No meio de nós. E aí esse período que ele ficava ali junto com a gente, acabava, querendo ou não, se acostumando. E é muito mais gostoso se a gente for ver. Nossa, uma criança dormindo com a gente ali, um filho no nosso meio é muito melhor. Mas aí existem os problemas que vêm junto com isso. O Miguel não dormindo bem. Eu tinha dois caminhos, botar ele para dormir com a gente ou fazer ele dormir no quarto dele já depois que ele acordou e resolver aquela questão ali no quarto dele. Mas não, levamos ele para o nosso quarto e deixamos ele no nosso quarto, então ele, além de despertar à noite, agora ele sabe que quando ele desperta à noite, tem o pai e a mãe do lado ali para consolá-lo ou para fazê-lo dormir novamente. Ele vai ter ali um estímulo externo, que é o que eu falo muito. Todos os despertares que os nossos filhos têm durante a noite, se eles só dormem com um estímulo externo, ele vai precisar desse estímulo externo para voltar a dormir. E se ele não tem esse estímulo externo, o que ele vai fazer? Chorar, se descabelar, chorar bastante. Por quê? Porque não tem ninguém ali para fazer ele dormir. E é isso, gente. Assim, vocês precisam pegar e olhar para esse ponto dos estímulos externos nos despertares da noite como a oportunidade que vocês terão para ensinar o filho de vocês. Vejam bem, um bebê, quando ele nasce, ele tem ali, ele não sabe o que é dia e o que é noite, só para você ter uma ideia. Então cabe ao pai e à mãe iniciar através disso. O sono do dia é mais claro, o sono da noite é mais escuro e, consequentemente, por a casa estar em silêncio, o sono da noite vai ser um sono mais profundo, porque vai ter menos barulho, vai ter menos interferência, vai ter menos coisas que possam fazer com que o seu filho acorde. E já o sono do dia, e uma das coisas que eu posso trazer aqui como uma dica, o sono do dia, gente, geralmente a gente aqui na nossa casa, por ter muitos filhos, a gente tem esse cuidado com o barulho para não acordar a bebê, mas a gente não evita tanto, porque esse sono do dia ele precisa entender que é um sono um pouco mais leve, é um sono que ele vai dormir, mas a casa tem um barulho ali na casa, porque eu vejo assim muitas famílias quando o bebê chega, a casa totalmente muda, a casa não, você não pode bater um prato na pia, porque senão acorda o bebê. E aí o bebê se acostuma que só consegue dormir quando está 100% de silêncio. E aí gera esse problema, esse desgaste em toda a família, porque daí ninguém nem conversa enquanto o bebê dorme durante o dia. Mas assim, olhando para aquela história do Miguel, o quanto a gente errou ali, o quanto a gente trouxe o Miguel para nossa cama, nos despertares que ele tinha durante a noite, ele se acostumou com isso. E pra gente fazer o Miguel sair da nossa cama e voltar pro berço dele, foi um gasto de energia muito maior. Então aonde a gente já percebeu, e o legal do que eu vou falar pra vocês é, a educação do sono, a educação do hábito do sono com o Miguel começou já com ele. Tipo assim, eu não precisei errar tanto com ele para depois aprender e fazer com o Vicente, depois com o Bento e hoje com a Olga. Não, a gente já viu que ali
já precisava mudar alguma coisa, porque consequentemente estava influenciando na nossa rotina, a gente não estava conseguindo dormir bem, a gente acabou, por aquele período que ele dormia do nosso quarto, gerando um afastamento do casal. E esse é um ponto assim crucial quando eu luto ou quando eu trago aqui uma informação sobre a importância do filho dormir no quarto dele. Porque um filho no meio da cama do casal, consequentemente, ele afasta o casal. Porque é um horário de sono, o marido ou a mulher estão cansados. Aquele momento que eles poderiam ter ali para se aproximar, ou para se unir, ou para até dar uma namorada, eles não vão ter porque tem uma criança no meio. Então é muito fácil você virar para o lado e dormir, né? Então, consequentemente, um filho dormindo no seu quarto, ele vai afastar você da sua esposa ou você do seu marido. Então vejam o quanto isso é delicado. E aí vem um ponto que eu enxergo assim como um ponto de alerta que muitas pessoas elas não conseguem visualizar, principalmente para quando se fala sobre filho dormindo no quarto de pai e mãe. Você acha que o seu filho está dormindo, vamos supor que você colocou ele para dormir ali num colchão no lado da sua cama e você resolveu dar uma namorada lá com seu marido ou com seu esposo. O seu filho, e eu já escutei vários relatos de amigos meus que dormiam no quarto dos pais dele. Às vezes ele sonolento ali começa a observar que a cama está um movimento meio diferente. Começou ali um movimento um pouco mais agressivo e na cabecinha da criança ele não consegue discernir que aquele ato que o pai e a mãe estão tendo é um ato de amor. Na cabeça deles, porque eles não têm um imaginário bem formado, aquele ato que o pai e a mãe estão tendo na cama é como se fosse uma violência. E a criança, quando ele vê, ou ouve, ou quando escuta aquela cena, escuta o que está acontecendo ali, aquilo gera um trauma, aquilo gera uma crença nele. Ele olha e imagina assim, poxa, meu pai está fazendo mal para minha mãe, a minha mãe está gemendo de dor, e ele não consegue discernir isso tudo. Então, consequentemente, gera alguns traumas na vida da criança. Então, eu até compartilhei já um conteúdo sobre isso. Então, assim, nunca faça nada relacionado a um ato de amor com seu marido ou com sua esposa, no sentido sexual, eu estou querendo dizer, perto do seu filho. Por quê? A criança é uma página em branco e o imaginário e a pureza dela o imaginário não está formado e a pureza dela é muito grande. Ela não consegue discernir o que está acontecendo. Então esse é um ponto para a gente começar a despertar para não, em hipótese nenhuma, fazer um ato sexual perto do seu filho, mesmo que ele esteja dormindo, mesmo que você ache que ele esteja dormindo. Então, pessoal, a gente precisa despertar para tudo isso, né? Não, é um assunto muito sério, muito delicado e pode gerar muitas crenças no seu filho. E crenças assim que elas vão precisar de tempo para ser desamarradas, sabe? Então esse é um ponto importante. Então aproveitem, o seu filho nasceu, ele é uma página em branco. Já eduque o hábito do sono no próprio quartinho dele. Ele precisa ter um quarto, ele precisa entender que naquele quarto aonde ele vai dormir, aonde ele está dormindo, é um quarto seguro. É um quarto onde foi feito para ele. Uma das coisas que os pais às vezes acabam esquecendo é de toda aquela preparação, porque eu penso, o filho nasceu, ó, a Sara mandou aqui, ó, preciso ir trabalhar, queria conseguir assistir, grávida de 4 meses, Pierre, geração, gosto muito de te acompanhar. Sara, a live vai ficar gravada, tá? Então depois do trabalho você volta e assiste essa live aqui. Mas vamos lá, ó, pensando nessa mãe que tá ali, ó, gestante de um filho de 4 meses. Ela tá se preparando para isso. Então o filho dela nasceu. O filho dela é uma página em branco, gente. O filho, quando nasce, ele é uma página em branco. Então vejam quanto é os hábitos que a gente vai
inserir naquele ser vivo dependem única e exclusivamente dos nossos hábitos de vida. Então por isso que é importante, se você tem uma vida desregrada, se você tem uma vida que é movida aos seus belos prazeres, lembre-se, não existe motivo maior para uma pessoa que fazer o bem para um filho. E você inserir bons hábitos no filho é um dos maiores motivadores. Eu melhorei como ser humano através disso. Melhorei muito meus hábitos físicos, espirituais, emocionais, porque eu precisava melhorar como pai, eu precisava melhorar como marido, e eu precisava ensinar os meus filhos a aprenderem tudo isso. Então, uma criança é o grande motivador para essa mudança. É por isso que eu falo, nós precisamos ter filhos, porque os filhos eles nos transformam. Então, nesse processo de transformação de pai e de mãe, você vai começar a inserir bons hábitos no seu filho. Vamos focar no hábito do sono. Essa criança, ela vai estar ali preparada para aquele ambiente que é o que foi feito para ela. Como eu falei, às vezes a gente vai lá, pensa no papel de parede, pensa na cor do berço, pensa em tudo aquilo, deixa aquele quarto lindo e maravilhoso, como muitas mães gostam de fazer, para depois levar o filho para dormir no seu quarto, no meio da sua cama. Veja bem, faz sentido isso? Não faz sentido. Então, todo aquele quarto que foi preparado para aquela criança, já mostra para ele, fala, olha filho, esse quartinho foi feito para você. E desde pequenininho, gente, assim, olha o quartinho do bebê, essa caminha, olha esse quarto foi feito para você. Então, você vai dormir nele. Quando é bebezinho, você vai precisar ali de alguns instrumentos de segurança. Primeiro é uma babá eletrônica, para onde você consiga saber que mesmo lá no seu quarto, o seu filho está dormindo bem. A tecnologia está aí, vocês podem explorar no mercado, aí tem um monte de babá eletrônica aí boa para você deixar lá. Para você no meio da noite querer saber como o seu filho tá, olha na bendita da babá eletrônica, você não precisa botar ele do seu lado. E aí vamos lá para os hábitos, para os horários das mamadas. A mamada, né, quando o bebê nasce é livre demanda, ele precisa mamar, chorou, então ele vai lá e você vai dar mamar. O choro é um ponto importante também para você observar no seu filho. Por quê? O choro, ele pode ser dor, ele pode ser fome ou ele pode ser sono. Então você vai analisar, e é engraçado, assim, hoje eu sendo pai de 4 filhos, o ouvido ele vai ficando treinado para você distinguir o tipo do choro. O que é uma dor, o que é sono e o que é fome. É bem engraçado, gente, porque a gente realmente aprende sobre esse observar do choro. E faz todo sentido quando a gente identifica, poxa, igual essa noite, a Olga chorou essa noite, né? Mas ela chorou de dor, por quê? Ela tá com a gengiva, gente, tá estourando a gengiva dela assim, um dentinho já nasceu e o outro está nascendo. Então veja, esse choro da Olga durante a noite era dor, ela estava sentindo dor. E o que eu poderia fazer? A gente é bem resistente a dar remédio aqui, né? Então assim, o que eu poderia fazer? Dar um remédio para ela e já resolver aquilo, ou ver se ela iria conseguir dormir sem precisar de um remédio. Foi o que a gente fez. Fui pra cama, fui pro berço dela, fiquei ali deitado não. Geralmente a minha posição é assim, eu boto a mão por dentro do berço, sento num banquinho que a gente tem no quarto e fico lá junto com ela. E fico firme assim, eu vejo primeiro, se ela tá muito desesperada, e eu percebi que ela não vai conseguir se acalmar sozinha, a primeira coisa que eu pego é ela no colo e eu tento acalentar ela, eu tento acalmar ela. Geralmente eu canto para ela, converso com ela. Quando eu percebi que ela acalmou, aí eu volto ela pro berço, mas com todo cuidado. E aí eu fico com a mão nas costas dela, né? E é pra fazer como se fosse uma contenção mesmo, né? Você vai segurar ali a criança, vai precisar exigir um pouquinho de força, porque ele vai querer sair. Mas por ela estar tão cansada e com sono, ela vai acabar se entregando. E aí o que você faz? A técnica, gente, assim, a live ela vai circular nessa técnica.
Você vai colocar a mão no seu filho quando ele estiver chorando ali, mas você já percebeu que é um choro de sono. E se você segurar ele um pouquinho ou cantar para ele ali, ele vai começar a se entregar, né? Então, o que aconteceu? Seu filho chorou de noite e ele precisa voltar a dormir. E você percebeu que ele não tem fome e não tem dor. Ele só precisa voltar a dormir. Então, você vai lá no berço dele, não tira ele do berço, né? Se não é fome e não é dor, não tire ele do berço. O exemplo que eu estava dando da Olga aqui é porque ela estava com dor. Ela estava gritando muito, né? E aí eu coloco, ó, vocês usam charutinho? Sim, a gente usa charutinho sim, Grazi. A gente usou charutinho, né? O charutinho, ele tem um período ali, que é esse período, que é aquele período dos primeiros dias de vida ali. Dos primeiros meses, você pode usar esse charutinho. Ele ajuda muito, né? A gente até comprou um bendito de um charutinho lá que tinha um modelo pronto, mas hoje o que funciona é a mantinha mesmo, que você enrola lá e ele fica estático. Eu vou abrir um parênteses aqui sobre esse charutinho. Por que é o charutinho? Porque o bebê, ele quando ele nasce, ele não sabe nem se ele nasceu, né? Ele não sabe se ele tá dentro ou fora da barriga. E dentro da barriga ele ficava todo compacto ali. O charutinho ele serve exatamente para isso, para você manter ele aí com aquela sensação de que estava dentro da barriga, né? Bem comprimido e tenha uma sensação ali de intrauterina e durma melhor. Mas voltando lá ao assunto da técnica de fazer o filho voltar a dormir, né? Sabendo que o seu filho ele não sabe voltar a dormir sozinho. É natural que uma criança tenha os microdespertares durante a noite. E se é uma criança que está dependente de estímulos externos, essa criança, ela vai precisar desse estímulo externo todas as vezes que ela acordar. E se você criou um mau hábito de ninar, ou o seu filho só volta a dormir se estiver no peito, ou vários outros maus hábitos, ou se coloca no meio do pai e da mãe, você está alimentando um mau hábito. Vejam bem, você está alimentando um mau hábito quando você estimula o seu filho a dormir sozinho, o seu filho dormir com um estímulo externo. Então você vai precisar parar com esses estímulos para o seu filho, quando tiver um micro despertar durante a noite, entenda que ele é capaz de dormir sozinho. Isso, gente, que eu estou falando é autonomia do sono. As crianças, elas precisam ser autônomas para o sono dela. Então, voltando à técnica lá, vou botar a técnica da Olga, né? Porque foi o que eu usei essa noite. Ela acordou. Era dor, eu acalmei ela ficou mais tranquila e eu voltei ela pro berço. Ao voltar ela pro berço, eu coloquei a mão nas costas dela. Ela tentou várias vezes acordar, e assim, é uma força, gente, ela é uma força, mas também não é nada bruto. É uma força assim, onde você simplesmente vai segurá-la. É uma técnica de contenção, o nome dessa técnica. E você vai segurá-la ali no berço. Ela vai chorar, né? Ela ou ele, o seu filho vai chorar ali, o recém-nascido, mas ele vai entender que ele precisa voltar a dormir. Por ele estar muito cansado, ele se entrega e dorme. E como funciona o processo de desmame dessa técnica? Por quê? Todas as vezes que o seu filho acordar durante algumas semanas, ele vai precisar ser contido para entender que ele precisa dormir sozinho. Então, no início, você vai ter que ficar um pouco mais de tempo, fazer um pouco mais de carinho ali nas costas dele, cantar se for o necessário. E o processo de desmame eu comecei assim, eu vou te falar, aí que tá. O Jean que está falando com você é um especialista, é um estudioso, é um cientista? Não. O Jean que está falando com você é um pai de 4 filhos que já tentou de tudo nessa vida e hoje eu ensino para você o que funciona. Prestem bem atenção nisso. O que eu ensino para você é a experiência de um pai de 4 filhos que já viveu e testou de tudo, já viu e ouviu de tudo, e hoje eu ensino o que funciona para uma família prática, para uma família que realmente quer ter bons hábitos dentro dos filhos. Eu coloco a mão, seguro a Olga, vou dar o nome de Olga aqui para minha bebê, você lembra do seu aí. Seguro a Olga e lá ela vai
ela vai começar a dar uma esperneada ali, né? Porque gerou um estresse. Então eu canto, né? Geralmente eu canto a música Mãezinha do Céu. Mãezinha do céu, eu não sei. E aí vai, tá? Não vou ficar cantando aqui não, porque senão vai cair a audiência da live. Mas eu canto a música para ela se acalmar. E aí ela vai se acalmando ali e ela vai se entregando. O toque, inicialmente, é um toque mais... tem uma força maior. E aí, quando você vai percebendo ali, você consegue perceber se a criança está ficando sonolenta e se ela está dormindo. Aí você vai tirando a mão aos pouquinhos e mantém a mão encostada ali. Geralmente eu fico fazendo um carinho assim, bem no meio das costas dela assim. Aí vou fazendo esse carinho, aí eu desconectei a mão. Quando eu desconectei a mão, aí tá o segredo, gente. O bebê ali, ele está num sono bem levezinho. Se você chuta uma cadeira no meio desse caminho, se você bate a porta ali sem querer, acorda e acabou tudo. Você vai ter que voltar à estaca zero e começar novamente a técnica. Mas você desconectou a mão, saia que nem... Eu falo assim, sai que nem um Homem-Aranha do quarto. Eu saio que nem na pontinha do pé, fecho a porta bem devagarzinho e ó, vazo pro meu quarto dormir. E aí que tá. Eu tenho com essa experiência de vida com os filhos, eu adquiri uma coisa que é quando eu deito na cama, o meu cérebro já entende. Jean, não é hora de ficar pensando. Jean, é hora de dormir. Então eu consigo deitar. Isso é uma coisa que eu adquiri. Fica a dica, isso aí vale ouro, principalmente pro pai e mamãe. Os momentos que você tem para descansar, gente, descansa. O momento que o seu filho tá dormindo, aproveite para dormir também. Não fique em celular, não fique em nada. Então, fiz a Olga dormir, entrei no meu quarto, deitei na minha cama, me cobri e parece que é automático, assim, um clique. Eu clico e eu já durmo. Quando eu percebo que eu tô com algum pensamento que vem naquele momento, alguma preocupação do meu dia ou do meu trabalho, eu tento sempre fazer um exercício de respiração ali, né? Então assim, eu não foco naquele problema. Isso ajuda muito. Então eu já respiro bastante, tento focar, gente, você precisa dormir. Bota isso, gente, educa o seu cérebro. Você fala assim, eu preciso dormir e durmo. É isso. Essa é a técnica assim do início ao fim e ela funciona super bem. Eu vou ler aqui o que a Aline falou. Mas ela não acorda seus outros filhos? São quartos separados, eles também? Então, os meninos, eles dormem num quarto separado. Mas eu vou contar um pouco da experiência que foi esse final de semana, que nós ficamos num quarto de hotel e ela chorou à noite também. E a gente utilizou da mesma técnica. Porém, os meninos acordaram. Mas assim, eles acordam, mas eles dormem, porque eles já, o sono deles, o hábito de sono deles já foi tão bem educado que hoje eles não têm dificuldade para voltar a dormir, né? Mesmo acordando ali o Bento, que é o menorzinho, né, que talvez assim exigiria um cuidado a mais para fazer ele dormir, ele volta a dormir tranquilamente. Então assim, não é um problema aqui em casa. Ó, a Carolina disse aqui, ó, geralmente eu acordo o marido se perder o sono. É isso, essa é uma boa técnica, assim, aqui em casa a gente já tem uma regra. E é importante até a mãe ali, para vocês que são mães casadas, né, porque eu tenho muita audiência de mães solos aqui que me acompanham, as mães casadas têm um maridão lá do lado. Mesmo que o maridão trabalhou o dia inteiro, que nem um cachorro, ele pode ajudar. Ela não fez esse filho sozinho. Então, assim, aqui em casa a gente tinha uma regra. Quando fosse o horário das mamadas, né? Quando a Olga, por exemplo, a gente tinha lá, a Camila colocava ela para dormir e durante a noite tinha um horário de mamada, né? Hoje ela já não tem mais. A gente já tirou essa mamada noturna. Então ela só mama antes de dormir mesmo. Mas se não é o horário da mamada, se ela já mamou, quem iria sempre era eu, né? E assim, eu ia mesmo, gente, na força do ódio, eu ia assim, mas... Nossa, chegava a doer o esqueleto, mas eu ia.
E aí que tá, o marido ele precisa ir, ou a esposa, quem for, ele precisa ir com um objetivo. Por quê? Você já está indo contra a sua vontade. Você está indo lá fazer o seu filho voltar a dormir contra a sua vontade. Primeiro você já precisa olhar para um ponto positivo. O seu filho está dormindo no quarto dele. Então já é um lado bom. Vocês viram que eu estou partindo desse princípio. Que o filho durma no quarto dele. Então assim, partindo desse princípio, você já vai ali contra a sua vontade. Você vai chegar lá, vai ter uma criança chorando e você com muito sono, essa criança chorando na sua orelha. Você vai precisar exercitar muito a paciência. Por isso que eu falo, gente, a maternidade e a paternidade é uma grande oportunidade da gente evoluir. Se você é uma pessoa ignorante, se você é uma pessoa sem paciência, aprenda a ter paciência. Aprenda a ter paciência. Não adianta você querer agir como uma pessoa imatura com o seu filho. Não adianta você chegar lá, gritar com o seu filho, ou tem muitos pais que batem nos filhos, né? Porque senão você só se desgasta, é um desgaste. Aí entra aquele ciclo onde muitas mães e muitos pais entram do estresse. Por quê? Um filho que não dorme bem, ele desestabiliza toda a casa, né? A Lari falou aqui, ó, tem que ter a vontade muito forte. Quem tem propósito aguenta o processo. Exatamente. Quem vive de propósito suporta o processo. Porque assim, se você não tiver uma meta muito bem clara de que você vai criar a independência do sono, você vai fazer o seu filho dormir direito, você precisa colocar isso na sua cabeça. E assim, tudo que acontecer que faça com que você não alcance esse objetivo, você precisa superar, né? E uma das coisas que você vai precisar superar é a sua imaturidade, é a sua falta de controle, é a sua falta de virtude, é a sua falta de paciência, é a sua falta de temperança, é a sua falta de tudo. Por isso que o filho vem para transformar um pai e uma mãe. É muito difícil, não é difícil, mas aí que tá, quando a pessoa coloca e vê isso como uma grande dificuldade, vai ser difícil mesmo, gente, porque nós não fomos criados para ser pais e mães. Nós não fomos criados para abrir mão dos nossos prazeres para cuidar de um filho. Então vejam, a gente está ganhando uma oportunidade de evoluir ali como ser humano. Olha só o quanto isso é profundo e rico. Você está ganhando uma grande oportunidade de se desenvolver. Ah, é cansativo? É cansativo, Jean. Jean, é desafiador? É desafiador, eu sei disso. Ó, a Réger aqui, ó. Jean, graças a Deus o sono da minha filha é maravilhoso. É isso, gente. E assim, uma coisa que vocês precisam entender. Quando você alcança esse objetivo, igual agora a Olga já dorme a noite toda, né? Olha, é recompensador você deitar na cama sabendo que você só vai acordar no outro dia. Mas naquele período que o seu filho nasceu, até você ensinar um novo hábito para ele, igual a Olga fez 1 ano agora, a gente está recém tendo essa conquista. A gente está conquistando esse hábito agora. Então, assim, é um processo que você vai ter que precisar passar. Saiba que é desafiador sim, mas se você fizer bem feito, você vai sair desse processo muito mais rápido. E ali, ó, em questão de semanas e meses que você já resolveu esse problema. O problema é que quando muitos pais eles não querem resolver esse problema, e aí eles fazem o quê? Eles fazem o mais fácil, que é colocar o filho para dormir no seu quarto, criar, dar naninha, sabe? Todos esses hábitos que a criança vai crescer e ela vai ter 5, 6 anos e vai estar dormindo no meio do pai e da mãe. Olhem só o quanto isso é ruim. Então, assim, um problema que era para durar... Eu não vou nem falar problema, eu vou falar assim, um desafio que era para durar somente ali semanas ou meses, você prolongou por anos. E depois, para você tirar aquela criança já grande de dentro do seu quarto, que se tornou dependente daquilo, aonde ela só se sente segura quando ela está perto do pai e da mãe para dormir, olha só o quanto se aprofundou o problema. Olha só o quanto ficou mais difícil de depois você pegar essa criança e falar assim, filha, você é capaz, ou filho, você é capaz de dormir sozinho no seu quarto agora com 10 anos. Gente, você
você alimentou um mau hábito durante 10, 7, 8, 5, 4 anos na vida dessa criança. Vai ser muito, muito, muito mais difícil você tirar esse mau hábito. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa acordar para isso. O Guilherme falou aqui, Jean, nós jogamos na toca do coelho e hoje vendo o seu conhecimento, fico muito feliz. É isso aí, Guilherme Serafim, muito obrigado, cara. Tem que ensinar, o que eu falo assim, eu era aquele pai que chegava também quando eu saía para jogar bola. Quando eu saía para jogar bola, que também eu aproveitava a oportunidade para ensinar as pessoas que passavam essas dificuldades. Hoje, como eu não saio para jogar bola, eu tenho que fazer uma live aqui 6h30 da manhã para poder falar um pouco sobre o quanto é importante a gente educar os nossos filhos para bons hábitos. E hoje a gente está falando sobre o hábito do sono. Aqui a Aline falou aqui, ó. Eu preciso ajudar meus 2 filhos a dormirem só. Uma tem 3 anos e o outro tem 7 meses. Vamos lá, Aline. A de 3 anos já era para ela já ter um hábito já instalado. Mas se não tem problema. É aí que tá. Vocês não podem pegar e falar assim, poxa, agora meu filho tem 3 anos, eu já fiz tudo errado, eu vou continuar fazendo tudo errado. Agora que tem 3 anos, vamos olhar para o de 3 anos, porque o de 7 meses vai ser o mais fácil. A de 3 anos, você vai precisar parar e primeiro, tomar uma decisão. É isso que você quer? Você está decidida? Você colocou, eu preciso ajudar meus filhos. Você está decidida para isso? Então essa decisão, ela é muito importante. A partir do momento que você tomou essa decisão, você vai pegar e vai falar assim, olha, a partir de hoje eu preciso mudar. Filho, o que você vai fazer com essa criança de 3 anos? Filho, durante o dia você vai precisar criar uma previsibilidade nele. E essa previsibilidade é o quê? É uma conversa. Filho, olha, você vai precisar hoje, a partir de hoje, você vai começar a dormir no seu quartinho. A partir de hoje, você vai começar a mamãe não vai dormir mais com você. E ali você pode ter essa mesma conversa durante o almoço, por exemplo. Estão almoçando, está um ambiente tranquilo, eles falam assim, hoje vai mudar alguma coisa aqui nessa casa. Hoje nós iniciaremos uma nova regra, que é todo mundo dorme no seu quarto. E aí você já vai escutar a opinião dele. Ah, mãe, mas não sei o que, mas eu tenho medo. Aí você já começa a trabalhar essas objeções que o seu filho vai trazer. Uma criança de 3 anos, ele já se comunica, ele já sabe dizer alguma coisa e ele vai poder ali externalizar alguma coisa para você já trabalhando essa previsibilidade. Para quando chegar próximo ao horário de dormir, o mais importante, gente, e aí entra um ponto que muitos pais erram, que é a rotina do sono. E o que seria essa rotina do sono? Você vai pegar o horário que o seu filho dorme e vai pegar ali as 5 últimas atividades que você faz com ele. Desde oração, escovar os dentes, uma massagem, uma leitura, sabe? Todos esses hábitos, desde do jantar ao dormir. Eu acredito que dê uma média de 5 atividades. Então você vai sempre fazer essas 5 atividades do mesmo jeito todos os dias. Essas 5 atividades que precedem o apagar das luzes e o dormir, elas precisam ser rigorosamente feitas todos os dias. Isso é rotina. Ah, Jean, isso vai ser meio robótico? Não, gente, não é robótico. Você pode ir alternando ali dentre as atividades que você faz. Ó, a Aline colocou, ela ainda tem mania de dormir apertando o braço. Claro, isso aí é um estímulo externo, né? Mas aí que tá, vamos lá. Essas 5 atividades que ela tem, que o seu filho tem ali antes de dormir, eles precisam ser feitos rigorosamente todos os dias. Todos os dias, inclusive finais de semana. Por quê? Os finais de semana são os momentos ali que muitos pais eles acabam jogando por água abaixo aquela rotina construída dentro da semana. Então, se o seu filho
ele tem um horário de dormir, seja rigoroso. Às vezes você pode abrir ali uns precedentes de meia horinha, 20 minutos, sabe? Mas assim, só porque é final de semana você vai deixar o seu filho acordado até as 11, 10 horas da noite. Gente, lógico que não, porque pro seu filho é muito mais prazeroso ele ficar acordado ali. Ele sabe que ele tinha que dormir às 8 horas da noite. E a gente tá falando aqui de uma criança. A gente tá falando aqui de uma criança que precisa dormir. Primeiro, pro desenvolvimento dela e pro crescimento dela. Então, olhem para tudo isso e no final de semana não estraguem tudo aquilo que vocês já fizeram, certo? Então, sigam rigorosamente todos essas 5 ações que precedem o horário de dormir. Tudo isso vai influenciar na rapidez que o seu filho vai criar esse novo hábito, tá bom? Então acho que essa é uma outra dica de ouro que eu tô compartilhando aqui na live para vocês. O meu mama antes de dormir. Ô Isa, então, o mamar antes de dormir é super normal. Até esses dias a Olga também mamava antes de dormir. É por isso que eu falo, o hábito do sono, principalmente para crianças que elas só conseguem dormir se estiverem mamando, o mamar seria a segunda fase para você começar a tirar do seu filho ali. Então, se hoje ele dorme no horário certo, mesmo mamando, ok. Depois dessa fase, igual você vai para a segunda fase, que é começar a fazer ele mamar. Ele vai mamar, mesmo acordadinho ali. Aí você, eu sempre dou a dica de você colocar o seu filho em cima de um travesseiro, né? Então ele mama ali no travesseiro, nos seus braços, porque ele já consegue... Porque pensa, na cabecinha da criança, quando ela está mamando, ela está abraçada com a mãe, ela está em volta do corpo da mãe, ela sente a temperatura da mãe, então aquilo acaba se tornando, assim, poxa, eu só consigo dormir nessa posição e sentindo a minha mãe. Então, qual é a vantagem? Gente, essa é dica de ouro, tá? Qual é a vantagem do travesseiro? Você vai colocar um travesseiro no seu colo e vai colocar o seu filho dormindo em cima do travesseiro, deitado em cima do travesseiro. E ali você dá o mamar. O seu filho adormeceu, você vai tirar o travesseiro junto com o seu filho e vai levar para o berço. E lá você já coloca em cima do berço e vira as costas e vaza. Mas viram o quanto essa técnica ela ajuda? Por quê? Aqui sempre dei mamar para os meus no travesseiro. Então, é isso. Essa técnica ajuda porque o seu filho ele já vai achar que ele está dormindo ali no próprio colchãozinho dele. E depois para você fazer essa transferência, para o berço se torna muito mais fácil, tá? Então essa é uma outra dica que ajuda muito. Então o segundo passo era esse. É você mesmo, às vezes acordado ou dormindo, fazer essa transferência para o berço e fazer ele voltar a dormir sozinho. Essa mamada a primeira mamada da noite, geralmente é uma mamada para preencher a barriguinha dele. Então é uma mamada que ele tem ali um pouco de espaço da barriga, sente um pouquinho de fome e mama. Provavelmente essa criança ela vai ter um micro despertar à noite, porém não vai ser fome. Aí chorou, tá lá chorando no berço, você identificou que não é dor e não é fome, você vai utilizar a técnica de contenção, né, que eu já ensinei no início dessa live, e ali o seu filho volta a dormir, certo, pessoal? Vocês viram que eu trouxe aqui, eu acho que de manhã minha cabeça funciona melhor. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu trouxe várias dicas aqui que pra mim, assim, são dicas que estão lá dentro da formação, o ciclo da obediência, que eu tô entregando aqui de graça pra vocês. Assim, são coisas que realmente transformaram a minha vida e eu tenho certeza que você aplicando, pode mudar aí essa dificuldade que é fazer o filho dormir sozinho. Então, gente, assim, primeiro passo levem essas dicas ao pé da letra mesmo. Comecem a aplicar aí dentro da sua casa. E, consequentemente, vocês irão perceber a transformação. A gente está chegando aqui no final dessa live. Eu não posso deixar de falar sobre tudo isso e falar sobre a importância da rotina em todos os outros aspectos da vida, né? Hoje a gente falou aqui sobre a importância do sono, né? É o primeiro hábito ali que a gente consegue desenvolver no nosso filho para ele se tornar uma criança independente, se tornar uma criança madura, se tornar um filho muito mais forte. Que pai e que mãe não quer isso para o seu filho?
né? Eu vejo assim, muitos pais, eles querem dar de tudo, fazer de tudo pelo filho, mas eles não conseguem pagar o preço no sentido de se sacrificar por um momento da sua vida para ensinar um novo hábito para o seu filho, que é dormir bem. Então, assistam essa live, se for o caso, com atenção, né? E tudo isso vai gerar um resultado positivo aí na sua casa. E se você fala assim, Jean, só essa live não dá certo, eu preciso de mais. Gente, tudo que eu vivi, tudo que dentre esses mais de 10 anos de casado, com esses 4 filhos, vindo o 5º filho agora, eu criei um método. Eu criei um método nosso. Por quê? Eu sempre fui aquela pessoa muito curiosa. Eu sempre fui aquela pessoa assim que, poxa, eu preciso aprender. Então eu sempre comprei muitos cursos, eu li muitos livros e eu fui sempre me desenvolvendo. Mas eu percebi que existiam coisas que eu estudava, que eu aprendia, que não trazia resultado nenhum. E aí eu percebi, poxa, tem coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Dentre toda essa minha vivência, eu falei assim, vou começar a criar o meu método. Por quê? Poxa, Jean, com 4 filhos, se você não sabe o caminho das pedras, quem vai saber? Então eu consegui desenvolver esse método que hoje ele é validado. Por quê? É validado porque hoje muitas pessoas que já aprenderam comigo, já aplicaram na vida delas, já estão tendo resultados bons e positivos, né? Diariamente eu recebo aqui no meu Instagram depoimentos de mães que estão tendo as suas vidas transformadas por uma pequena mudança de algo que elas aprenderam nesse perfil. Então levem a sério. E se você quer se aprofundar e aprender de fato, etapa por etapa desse método, gente, eu convido você a clicar no link da minha bio. No link da minha bio vai lá ter o ciclo da obediência. Você que passa por desafios aí de filhos desobedientes, filhos fora da rotina, uma casa desordenada, lá você vai aprender tudo, junto comigo e com a Camila. Lá você vai aprender, e assim, é de uma forma natural, não é nada assim, poxa, parece que é impossível fazer isso. Não, a gente traz de uma forma que é adaptável a todas as realidades. Então, vai no link da minha bio, clica lá e entra pra dentro, destrava a sua vaga no ciclo da obediência. Com toda certeza, a sua família vai ser transformada. Isso eu garanto. Certo, pessoal? Eu vou responder essa última pergunta e vou trabalhar porque já tá dando a minha hora. Perdi o comecinho da live. Por gentileza, vai ficar salva? Samara? Sim, vai ficar salva, Samara. Eu vou finalizar aqui e aí você pode assistir essa live toda. E, gente, todas as dúvidas que vocês tiverem, tudo que vocês estiverem passando por dificuldade, às vezes assim no direct eu não consigo dar 100% da atenção, mas quando eu abrir caixinha de pergunta, manda a sua pergunta, sabe? Manda a sua pergunta, porque é importante e isso, querendo ou não, ajuda muito. Olha lá o Juninho, bora, Jean. Gente, eu vou trabalhar, o trabalho me chama, eu tenho que produzir, tá bom? Porque eu tenho 4 filhos para sustentar. Obrigado a todos que estiveram nessa live durante esse período. Com certeza, muitos aprenderam muita coisa e vão já começar a aplicar e já receber as mudanças disso tudo, tá? Então, coloque em prática todas as dicas que foram tragas nessa live, que o seu filho vai começar a dormir sozinho no quarto dele, porque isso é transformador. Isso salva muitas famílias. Eu estou aqui para ajudar a sua família. Certo, pessoal? E não se esqueçam, clica lá no link da minha bio entra para dentro do ciclo da obediência. Essa talvez seja a mudança que você precisava para transformar e salvar a sua família. Beleza? Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Uma boa sexta para todo mundo. Um excelente dia de trabalho. Tchau. Até a próxima sexta, se Deus quiser.